conversa decorrerá com os nossos participantes, decorrerá durante cerca de 1 hora e depois, ao final dessa hora, teremos espaço para perguntas. As perguntas, eu pedia que para as perguntas colocassem na caixa de chat do Zoom. Eu estarei atento e no final colocá-las aos participantes. Mas podem colocá-las desde já, ok? E passo a palavra à Ana. Olá, obrigada, Emanuel. Então, só para clarificar, quem tiver alguma pergunta para os nossos convidados, que eu vou já apresentar, esteja à vontade para colocar no chat, está bem? Depois, no final, o Emanuel vai fazer esse recolher de perguntas e vai colocá-las a quem de direito. Então, o meu nome é Ana Matei, eu trabalho no CCG. Nós somos a equipa do PIO, mas neste momento estamos numa passagem de nome. A nossa equipa, que se chama PIO, de Perception, Interaction and Usability, vai passar-se a chamar HTIR, Human Technology Interaction and Robotics. Nós fazemos estas sessões, como o Manuel estava a dizer, com alguma frequência. Começámos em tempo de pandemia e hoje, nesta quinta sessão, vamos falar de um tema que nos é bastante querido, que tem a ver com a área automóvel, com o título Computadores Quatro Rodas, é por aqui o caminho, em jeito quase provocatório, não é? Será que o carro é mesmo um computador quatro rodas? Já vamos falar disso. Portanto, eu vou apresentar os convidados de hoje. Vou começar aqui pelo Tiago. Queres dizer assim só olá, Tiago, para vermos quem és? Isso. O Olá, Tiago boa tarde. Rodrigues. O Tiago Rodrigues é arquiteto de software na Capgemini Engineering, ex-Altran, para os mais distraídos. É o responsável pela área de Android Automotive Operating System. Tem vindo a trabalhar em contexto automotive, em projetos de desenvolvimento de software para infotainment e painéis de instrumentos digitais, a utilizar várias frameworks diferentes. Acredita que faz parte da mudança do ecossistema automóvel, confiando nas bases de código open source para o desenvolvimento da nova geração de cockpits. E já vamos saber um bocadinho mais sobre ele. A seguir temos o Rafael Nascimento. Queres dizer olá, Rafael? Olá, viva. Boa tarde a todos. O Rafael é investigador e UX designer em HMI na Critical TechWorks. É mestre em ergonomia pela FMH. Já trabalhou connosco no Centro de Computação Gráfica e na Boschcar Multimédia em projetos de inovação. Agora desenvolve alguns dos interfaces dos futuros veículos da BMW na Critical TechWorks. É defensor do design centrado no utilizador para a resolução de problemas e de criação de experiências cativantes, e nós concordamos com ele. O Bruno Oliveira é Product Designer no CEIA, é apaixonado por tecnologia e pela eletrónica, é um verdadeiro geek, participa ativamente na concepção e desenvolvimento de novos produtos e serviços na área da mobilidade e lidera a equipa de designers de UI e UX. Tem estado envolvido, entre muitos outros projetos, no desenvolvimento de diversas apps e plataformas Mobility as a Service e em sistemas HMI para veículos do futuro. Por isso, bem-vindo a todos. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui. Como sabem, pretendemos levar aqui em jeito de conversa algumas questões que fazem sentido no presente, mas também no futuro da mobilidade. E para dar um mote e para arrancar com este tema, vou começar com uma pergunta dirigida a todos, claro está, para percebermos também um bocadinho melhor daquilo que é a vossa experiência, porque para vocês e para nós, para a nossa equipa e também para muitos dos presentes que aqui estão, certeza que se inscreveram porque pelo menos estão curiosos no tema, percebemos que os HMIs nos carros de hoje e do futuro têm um papel muito, muito relevante e, portanto, como é que a vossa experiência atual ou passada contribui ou contribuiu para o design ou desenvolvimento de melhores HMIs? Se acharem mais fácil dar um exemplo, nós estamos cá para ouvir com atenção. E era que não se esticassem muito, porque não temos assim tanto tempo. Não sei se alguém quer começar.
Quando falas em HMIs, foi algo que veio para o mercado? É essa a ideia? Pode não ter ido para o mercado. Nós muitas vezes desenvolvemos protótipos que depois não são comercializados. Se for esse o caso, se achares melhor apresentar algum desses exemplos, sim. Sim, era só para perceber o enquadramento. Ok, eu posso começar eu. Se não houver problema. Força, Rafael, obrigada. Sim, no meu caso, sendo, sobretudo, tendo a base como investigador com utilizadores, ou seja, estando na área de estudos de usabilidade, ou iniciando aí e continuando, acho que um dos conceitos muito interessantes e que felizmente que até consigo acompanhar um pouco a história desse conceito, e comecei precisamente, como já referiste, no projeto entre o Centro de Computação Gráfica e a Bosch, e trabalhei nesse projeto que era o Wrong Way Driver Warning. Então aqui alguns colegas também trabalharam nesse projeto. Então nós trabalhámos nesse projeto que era, ao fim e ao cabo, uma aplicação para telemóvel que permitia ajudar as pessoas a gerir situações em que entram em contramão em autoestradas. A realidade era sobretudo para a realidade alemã, em que eles têm uma infraestrutura diferente nas autoestradas, com sistemas de aviso diferentes, diferenciados por rádio, e conseguem mais ou menos identificar se o carro está na autoestrada ou está perto, e enviar avisos diferentes consoante a situação, inclusive identificar que a própria pessoa está em contramão. Portanto, a ideia era gerir todo este processo e ajudar a pessoa que está com um telemóvel, neste caso, que usa o telemóvel como um leitor de sinais do exterior e que evidencia esses sinais de trânsito, e que também teria essa particularidade depois de alertar para estas situações. Claro que isto é uma solução de retrofitting, mas achei engraçado porque na altura para nós até foi um projeto relativamente pequeno dentro do trabalho maior que tivemos, mas até foi aquele que teve mais resultados a nível exterior, digamos assim, pelo menos do meu ponto de vista. Porque, curiosamente, quando comecei na Critical, passado, sei lá, 1 ano e meio, apercebi-me que havia colegas a implementar um conceito muito semelhante, vendido pela Bosch, digamos assim, a ser implementado pela Critical. Portanto, é algo que, através de uma aplicação para telemóvel, já está a ser implementado em aplicações nos veículos. Claro que transformado, não é exatamente aquilo que nós fizemos, mas a base é a mesma. Portanto, e acho giro ver isso, ou seja, um trabalho que nós tivemos aqui que para nós foi altamente produtivo e muito focado, mas não foi para ela em algo, um conceito extremamente inovador, pronto, era algo sobretudo preocupado com a segurança, e que agora vemos isso aplicado no dia a dia. Pronto, era sobretudo isso. Ok, obrigada, Rafael. É assim, é interessante e é sobretudo muito, muito bom quando vemos a continuação de algo para o qual ajudamos a crescer. Exatamente. Bruno, Tiago, querem falar um bocadinho agora da vossa experiência? O Bruno está já em mute, desculpa. E o Tiago também, então os dois. Estão-me a ouvir? Sim, Desculpa lá. Olha, no meu caso, é a diversidade de projetos, não só na área automóvel, mas no tipo de produtos. E existe pontos comuns sempre neste tipo de projetos, neste tipo de produtos, na diversidade, que é manter o mais contente as pessoas, o mínimo de frustrações no uso do objeto, e não só centrado no utilizador, mas em todo o ecossistema. O utilizador, quem vai ao lado, quem vai lá fora, e é isso que me tem trazido a experiência, não só na parte automóvel, mas em tudo o resto, em tudo, seja em bicicletas, seja desenvolver produtos handle device, é mais isso, é mais essa a minha experiência que me tem ajudado. Certo, nós temos aqui estas duas visões mais ligadas ao design, à investigação e ao design. Agora vamos ouvir o Tiago, que traz uma experiência um bocadinho diferente, não é? Sim, a minha experiência acaba por ser mais na parte aqui da questão do desenvolvimento em si.
Mas partilho aqui um bocadinho a visão já partilhada aqui pelo Rafael e pelo Bruno, em perspectivas diferentes, principalmente aquela questão do ecossistema que o Bruno falava. Eu até ao momento já tive a oportunidade de passar em alguns projetos, tanto na parte de infotainment, como também na parte de cluster, e como também em algumas SEUs de mais baixo nível, responsáveis por tratamento de dados de radares e câmaras, etc. Para dar suporte depois a sistemas avançados de assistência à condução. Mas aqui a questão do ecossistema é um ponto interessante, porque antigamente, quando começaram a surgir os primeiros sistemas de infotainment, não era um mero rádio. Aliás, houve alguns modelos, acho que até foi a Chrysler que chegou a lançar um modelo de rádio com um leitor de discos de vinil. Depois perceberam que aquilo não funcionava muito bem nas lombas, mas esteve no mercado e são raros hoje em dia. E então, mas esta questão do ecossistema é um bocadinho por aqui, porque hoje em dia temos sistemas de infotainment em que nós conseguimos controlar muitas funcionalidades do próprio carro a partir do sistema de infotainment, desde luzes interiores, a questão do ambiente, se nós queremos settings no nosso banco, seja de temperatura ou de posição, hoje em dia já carros conseguimos tratar disso diretamente a partir do infossistema, do infotainment. Portanto, começamos a ter também aqui uma integração dos próprios sistemas no carro. Isto é um bocadinho também um modo para aquela questão de se é realmente um computador e 4 rodas, não é? Porque acaba por começar a estar tudo interligado e o próprio carro passa a ser um ecossistema de sistemas e de software que depois traz toda aqui uma nova visão e uma nova liberdade para quem desenvolve a parte de UI e UX para tentar trazer novas experiências ao utilizador e também traz grandes problemas, não é? Porque lá está, mais funcionalidades, novas experiências, mais distração, então temos também de ver aqui um bocadinho o trade-off, onde é que isto vai parar. Tiago, eu acho que tu já fizeste um sumário daquilo que pretendemos falar hoje, portanto, já te adiantaste, mas ainda assim, obrigada. De facto, vamos ainda explorar algumas das coisas que falaste agora. Eu acho é que o teu som está um bocadinho estranho, sabes? Assim, ouço assim, não sei se sou única, mas sim, o som está... Ouves bem o Tiago? Ouço. Ok, então, problema meu, provavelmente. Ou não? Não. Fazer algum grão ali na... Ok, vou fazer um reset ao headset e já experimentamos. Ok, obrigada. Ora bem, então, eu agora queria mostrar-vos uma imagem. Deixem-me partilhar convosco aqui um instantinho. Ora, não sei se estão a ver o meu ecrã, neste momento tem só a imagem da Interatalk. Sim. Ok, boa. Então, eu queria-vos mostrar um gráfico. Não vamos olhar para ele em detalhe, claro, mas isto foi lançado por uma prestigiada consultora de serviços de estratégia e gestão no final de 2019. É sobre a mobilidade em geral, mas este gráfico mostra uma clara diminuição de investimento em HMIs automóvel. Dada esta necessidade e depois de tudo aquilo que vocês disseram e claro está, de corroborarem a imensa importância de desenvolver soluções de HMI, qual a vossa opinião, explicação para estes dados que aqui vemos? Refiro-me a esta última linha, como vocês veem, parece ter havido um investimento muito grande em relação a outros componentes. Força, Bruno. Olha, na minha experiência e pelo que eu tenho visto, é que as marcas cada vez menos desenvolvem o software e desenvolver isso é muito caro e então pedem, ou seja, fazem o outsource ao design e ao software a outras empresas, que o torna isso muito mais barato. Temos hoje empresas conhecidas, temos a Incar, temos a Ciliauto, Electrobit, temos várias empresas a desenvolver software e todo o HMI, até hardware, que torna realmente e outra coisa, é o reuse
de software. Ou seja, antigamente era tudo muito custom. Hoje em dia já temos runtimes muito abertos, em que já não é necessário desenvolver para cada veículo. Isso também torna muito aberto, ou seja, muito mais barato com estas plataformas abertas que temos agora disponíveis. E muito mais rápido também a produção de design e de software. Não sei o que é que os restantes acham, mas na minha visão talvez seja isso. Sim, eu corroboro isso, ou seja, acho que seguindo uma tendência já há vários anos, né, muitas empresas deslocalizaram este tipo de trabalho para outras empresas, inclusivamente muitas empresas agora, vê-se por exemplo com a Volvo agora lançar carros com plataforma Android, e a Volvo é uma empresa conhecida pelo seu HMI, não é? pelo seu centro no ser humano. Aqui podemos ver logo isso. Provavelmente eles têm equipas que trabalham com Android, mas não precisam ter algo tão vasto que faça uma interface de raiz. Porque aqui no HMI não estamos só a falar de designers ou de especialistas em usabilidade por aí fora. Estamos a falar de toda equipas de engenharia que são ainda mais numerosas, né, que fazem toda a implementação do sistema. E isso, de facto, quer com outsourcing, quer com plataformas que cada vez mais são plurais e aplicadas a vários tipos de veículos, permite reduzir custos. Outra coisa que também se tem reduzido custos, e acho que vai ser também um tópico de conversa daqui para a frente, é também a redução, de facto, do custo que se tem no próprio cockpit e reduzindo partes móveis do carro. Ou seja, reduzindo o número de elementos clicáveis, de manipulos e de botões, cada vez mais a discutir o que é que vamos tirar mais, porque é mais barato ter só um ecrã com todos os botões lá colocados do que ir a fazer um furo num dashboard, colocar lá o botão por aí fora. Ou seja, isto envolve tudo custo de produção. E acho que aí, não sei como é que são quantificados aqui neste HMI, mas ao fim e ao cabo é um custo que estamos a retirar na produção, mas que pode ter um efeito no utilizador, digamos assim. Eu concordo bastante com os botões, sim, que realmente cada vez se vê menos, são muito mais caros de introduzir, é necessário moldes mais complicados e mesmo na montagem torna o custo do veículo, mesmo o tempo de montagem, maior. Ninguém quer isso. A minha visão aqui, em relação aos custos, à redução de custos, eu acho que alguns fatores já foram aqui mencionados. Não sei até que ponto é que a questão do outsourcing tenha assim tanto impacto, okay? Porque outsourcing já existia, ainda ao caso, por exemplo, quando entrei aqui para a empresa, um dos primeiros projetos onde eu trabalhei era um projeto com a Bosch, e na altura eu fiquei um pouco chocado em saber que o sistema onde eu fui trabalhar, o sistema de infotainment que nós estávamos a desenvolver, era um projeto que já decorria há cerca de 3, 4 anos e ainda tínhamos mais de 3 anos pela frente antes de sair em produção. Ora, estamos a falar de um projeto de infotainment para desenvolver em cerca de uma janela temporal de 6, 7 anos, e mesmo assim com alguns atrasos. E, portanto, isto traz uma carrada de dificuldades, que é os designers desenharam o UI e o UX inicialmente foi extremamente complicado, não é? Porque como é que com uma janela de 7 anos e num campo que é tecnologia, vão pensar num sistema que daqui a 7 anos vai estar on the edge, não é? Obviamente não foi possível pensar em tudo, portanto nós temos aqui 2 grandes fatores, que é o time to market, que era muito extenso para este tipo de equipamentos e de sistemas, o que fazia aumentar o custo. E era também esta questão de como a janela temporal era tão grande, o que acontecia era, a meio do desenvolvimento do projeto, havia sempre coisas novas para adicionar, coisas novas para alterar, só para tentarem, de alguma forma, ter um sistema que saísse para o mercado e que fosse, de alguma forma, atual com toda a evolução que tinha havido na tecnologia.
E eu acho que a redução de custo também se prende por aí, prende-se pela questão que já falaram, de reutilizar o código, prende-se com a questão de não, lá está, cada fabricante não definir a sua framework de raiz, ou seja, e aqui depois temos aí ainda tópicos para discutir hoje sobre soluções, e prende-se um bocadinho com uma junção disto tudo, porque se nós conseguimos reduzir o time to market, estamos a reduzir preços. Se conseguimos reutilizar código, estamos a reduzir preços. Se conseguimos usar uma baseline de uma framework que seja comum a diferentes fabricantes de automóveis, as próprias equipas, até o tempo de aprendizagem delas, acaba por ser mais reduzido porque eventualmente já trabalharam com aquelas ferramentas e com aquela framework noutros lados, que era uma coisa que não acontecia hoje em dia. Portanto, acho que também era um fator que explica esta redução de investimento. Sim. Corroboro. Mesmo até os designers hoje em dia já têm ferramentas, não só os developers, mas os designers têm bastantes ferramentas de prototipagem rápida e desenho rápido que há pouco tempo atrás não tinham, e que torna o trabalho deles mais fácil de explicar, mais fácil até de introduzir rapidamente até ferramentas como o Qt, ferramentas como o Kanzi, como o Unity, como o Unreal, que cada vez mais ajudam o designer e também ao mesmo tempo ajudam o developer a introduzir rapidamente no sistema. Isso torna mais rápido, mais barato, mais what you see is what you get, que falo comigo como designer, é isso que eu procuro sempre, é ter-se que o cliente tenha a mesma visão que eu tive e que aquilo que aparece no ecrã é aquilo que eu desenhei. E isso cada vez é mais fácil, cada vez está mais acessível. Certo, ok, obrigada Bruno, Rafael e Tiago. De facto, a vossa visão mais focada em software faz todo sentido a meu ver também. Pensei que iriam falar aqui provavelmente das outras tecnologias emergentes estarem a ganhar terreno e que provavelmente o foco das grandes marcas também estava aqui a tentar a ser um fator para estes resultados, mas sim, o software e todo o desenvolvimento como é feito hoje, de facto, é uma das coisas que contribui para a redução de custos, como vocês bem disseram. Eu tenho mais duas coisinhas para vos mostrar. Ainda neste mundo das pesquisas e dos reportes, no mês passado eu estava no automotiveworld.com e dei com um artigo que apresentava este gráfico, que eu vos passo a mostrar agora. Ok. E achei curioso porque, e aqui entramos no mundo dos ADAS, dos Advanced Driver Assistance Systems. Embora muita gente considere que, de facto, os ADAS vieram para ajudar e são promotores de uma condução mais segura, ainda vemos muita gente que não utiliza e até desliga os ADAS dos carros. Os modelos mais recentes, a maior parte já contam com vários ADAS, mas assim em jeito de provocação, olhando para estes dados, em que de facto 43% das pessoas aconteceu que o carro viesse com ADAS e apenas 20% procuraram por causa de existir ADAS. O que eu pergunto em tom mais provocatório é: será que os ADAS são uma necessidade levantada, auscultada dos utilizadores ou criada para, de alguma forma, preparar o caminho para os veículos autónomos? Sim, acho que a pergunta está muito bem formulada. Eu diria que é quase como os carros com mudanças automáticas, ou seja, o carro funciona sem mudanças automáticas, né? Consegues conduzi-lo perfeitamente e pronto, mas é mais fácil de usar com mudanças automáticas, não é? Depois de uma pessoa se habituar, é muito mais fácil. E a mesma coisa com usadas, ou seja, permitem-te ter um conforto na viagem que de outra forma não tens, ou seja,
sobretudo em ambientes mais controlados, no caso de uma autoestrada, consegue manter a velocidade, consegue inclusivamente tirar as mãos do volante em alguns casos, aumentam esse conforto na viagem. E isto é tudo uma questão de competição das várias marcas, né? Quem é que consegue tornar o carro cada vez mais confortável e virado para facilitar a vida do condutor. E muitas pessoas não se veem assim enquanto condutoras nessas situações, porque é uma realidade. Ponto número 1, os carros com este tipo de ajudas, muitos deles são mais caros do que um carro convencional, digamos assim. Se bem que cada vez mais temos carros convencionais com esse tipo de hadas, ou com vários tipos de hadas. E depois temos as pessoas que não estão habituadas, pronto, e não têm isso no seu modelo mental, ou seja, vou comprar um carro porque de facto me vai ajudar a ter uma viagem muito confortável na autoestrada. Se calhar não é essa a primeira coisa que pensam. Também não considero que seja tipo uma preparação para a autonomia, não sei bem, não pensei muito nesse caso. Mas se calhar essa pergunta foi feita em que país concretamente ou em conjunto de países? Os resultados que eu tive, olha, por acaso não tenho a certeza, mas vou já pesquisar e já te digo entretanto, está bem? Por exemplo, vamos pensar no caso chinês, ou no caso asiático até, não só na China. As estatísticas também apontam que eles passam, sei lá, se calhar 80% do tempo ou mais em trânsito, ou seja, em engarrafamentos. Estão quase 1 hora ou 2 entre um engarrafamento para ir para o trabalho, e é completamente normal. E é óbvio que nesse tempo as pessoas fazem tudo e mais alguma coisa. Estão ao telemóvel, fazem trabalhos, despacham mails, por aí fora, comem. E os veículos que vão para a China, pelo menos no meu conhecimento, têm já hadas que permitem o carro andar até 70 km/h de forma autónoma, sem a pessoa ter que tocar no volante ou no pedal. Simplesmente seguem ali quase os outros carros da frente, seguem naquelas condições controladas, atenção, não é num sítio qualquer, mas é naquele tipo de estradas elevadas, como temos aqui em Portugal, as circulares, lá é bastante comum, mais ainda, e vão naqueles engarrafamentos, o carro vai seguindo e a pessoa faz toda uma media de tarefas. Provavelmente na China ou no mercado asiático, os carros com hadas são muito mais procurados do que na Europa, por exemplo, em que o cenário de utilização é totalmente diferente. Eu, como utilizador mais geek, até gosto de ter o hadas. No entanto, como designer, não vejo ainda o hadas suficientemente bem desenvolvido para estar já na indústria. Acho que cria bastante frustração no utilizador. A nível de experiência de utilização, ainda não é consensual. Não sei o que é que acham, mas acho que ainda cria mais problemas do que propriamente. Mas sim, já, lá está, tê-lo cá fora, já a ser usado, também ajuda à tecnologia se desenvolver. Mas não penso que seja ou seja, alguma coisa que está ali a preparar a condução autónoma. Acho que estão a acontecer em paralelo apenas. Sim, olha, eu também acho que é um bocadinho por aí, no sentido em que a questão da frustração que falas, eu senti isso um bocadinho quando começámos a ter os sistemas com controle por voz no carro, em que uma Exato. pessoa quer fazer uma operação qualquer e os primeiros sistemas que saíram, nada funcionava. Nós Pois tínhamos é. que mandar uma mensagem, aquilo começava a fazer uma chamada, a gente dizia para terminar a chamada, aquilo mandava uma mensagem. E eu acho que, aliás, um dos problemas que nós temos, mesmo nos sistemas mais avançados hoje em dia, por exemplo, de controle por voz, é a falta de confiança do utilizador pelas más experiências que tiveram em ter uma tecnologia imatura disponível nos veículos, nos primeiros veículos que Isso, saíram com essas exatamente. funcionalidades. E eu acho que nós temos o risco disso acontecer aqui na questão do ADAS, para alguns sistemas, que é, há sistemas em alguns veículos já em produção que não estão suficientemente maduros para transmitir confiança ao utilizador e o que vai fazer é a mesma coisa que aconteceu com o reconhecimento por voz, que é, ou com os comandos por voz, que é
vão fazer com que a evolução da experiência do utilizador em querer utilizar ADAS vai, por sua vez, ser mais lenta pelas más experiências que os utilizadores tiveram anteriormente. Portanto, isso é a minha visão do ponto de vista Concordo. deste tipo de sistemas já estar nos veículos hoje em dia. Mas depois eu acho que é uma questão também ali a questão das mudanças automáticas, eu acho que é como aquela questão dos sensores de estacionamento e da câmara traseira. Inicialmente também toda a gente pensava que era, isto é um extra que não preciso nada disto, eu dou um toquezinho no carro de trás, sei quando é que encostei, não é? Portanto, não é preciso aqui uma câmara. Mas agora a verdade é que uma pessoa que tem a experiência de conduzir um carro e de estacionar um carro que tem uma câmara traseira e com sensores, depois quando vai pegar num que não tem, nota logo a diferença, por mais pequeno que seja o carro. E eu acho que aqui o ADAS também irá ter esse campo, que é quando dizemos de ADAS, que é, por exemplo, o Adaptive Cruise Control na autoestrada, que já está disponível em muitos carros e etc. Mas até coisas que não estão diretamente relacionadas com ADAS, mas até funcionalidades que hoje em dia muitos carros já fazem, de ativar o travão de mão automaticamente, acender as luzes, passar o limpa-para-brisas, que são coisas que nós, a partir do momento que temos um primeiro contacto com elas, quando pegamos num carro que não tem, nós até nos esquecemos de ligar as luzes, começa a chover, a gente fica à espera que aquilo limpe sozinho. Portanto, eu acho que é um caminho que ainda temos pela frente, tentar ao máximo disponibilizar este tipo de sistemas, mas que sejam maduros, para que de alguma forma, no final, é o utilizador que decide. Portanto, ou nós conseguimos ter sistemas que deem confiança ao utilizador para os usar, ou então estamos só a atrasar a inclusão destes sistemas. Muito rapidamente, só para fechar a questão de se acho que é uma preparação para a condução autónoma. Do ponto de vista técnico, eu penso que algumas destas funcionalidades são, porque lá está, por esta questão da maturidade dos sistemas, porque ainda há aqui muita coisa lá está, esta indústria automóvel é um pouco estranha, não é? Portanto, se for aviões, aquilo tem que estar tudo testado, safety critical, etc. Nós sabemos que aquilo, à partida, 99% das vezes não vai falhar. Nos carros andamos um bocadinho por aqui, que é também devido à legislação, que é, olha, vamos introduzindo, dizemos que, olha, atenção, isto está aqui, mas a responsabilidade se não funcionar não é nossa, e pronto, olha, experimentem. E eu acho que ainda estamos um bocadinho nessa fase. Alguns sistemas, não digo todos usados, mas, por exemplo, tudo o que é relacionado com aquisição de dados, teste de sensores de radar, sensores de lidar, câmaras frontais, traseiras, laterais, etc. Essa parte técnica da gestão de dados e data fusion e fusão de todos estes sensores, acho que está a ser um bocadinho usada, lá está, apesar de estar a correr em paralelo, mas está a ser um bocadinho usada para testar estes sistemas, para depois podermos, lá está, lançar então aqui sistemas de condução autónoma já com um maior nível de maturidade e de confiança para o utilizador. Olhem, eu acho que estou a fazer a coisa certa, então eu não tenho nada disso que vocês falaram. Eu tenho um Mini muito velhinho e não tenho qualquer apoio à condução. Por isso eu agora vou esperar para que a tecnologia esteja muito madura e então comprar um carro novo. Outra coisa muito interessante que agora o Tiago estava a falar era sobre esta questão de fazer quase como experiências em campo, não é? Porque na área automóvel ainda há alguma liberdade para se testar e ir vendo como é que as coisas estão a funcionar, mesmo nas estradas. E é curioso teres falado disso, porque o que vos quero mostrar a seguir é sobre uma experiência que eu e o Emanuel tivemos agora em outubro passado. Nós fomos à Noruega e porque estamos num projeto muito giro, que é o Cooperative, que é uma ação conjunta de partilha de conhecimento entre nós, o Centro de Computação Gráfica e o Instituto para a Tecnologia Energética, o IFE, na Noruega. E é com foco nos fatores humanos, no paradigma de mobilidade cooperativa, conectada e automatizada. E foi neste contexto que nós tivemos a oportunidade de andar num Tesla. Foi a minha primeira vez, eu estava muito entusiasmada para ver como é que era. E, de facto, a coisa é bastante simples lá no seu interior, não é? Muitos fabricantes, para além da Tesla, estão a optar por juntar funcionalidades do Instrument Cluster com o infotainment, tudo num único display central, como vemos aqui, e até por vezes um ecrã mais panorâmico.
Acham que isto é realmente uma tendência de futuro, vai manter-se e, sobretudo, que consequências é que vocês acham que esta decisão pode trazer? Sim, para já vai manter-se, acho eu, porque, como disse antes, ajuda a cortar nos custos, ou seja, é mais barato ter um ecrã com tudo do que os botões, ou 2 ou 3 ecrãs, ou 2 ou 3 ecrãs mais botões e por aí fora, portanto é muito mais fácil. Diria que não há propriamente regulamentação que impossibilite a abordagem que a Tesla tem, por exemplo, portanto, virtualmente qualquer marca pode adotar a mesma estratégia. Mas depois temos a própria identidade das marcas, a experiência que elas querem propiciar ao utilizador. Isso tudo acho que vai jogar mais com a experiência em si do que propriamente a regulamentação ou as tendências, digamos assim. Agora estamos numa tendência tudo clean, lá está, o display é quase o rei do dashboard. Inclusive o caso da Tesla e de alguns modelos em que o display é muito evidente, nem sequer está embutido no dashboard, né? É mesmo para dizer, olha, está tudo aqui, não precisa ir a mais lado nenhum. E essa é a tendência neste momento, mas isso pode mudar, ou seja, se forem vir agora alguns modelos novos, acho que era da Hyundai, sobretudo, são muito engraçados, que foram buscar até um design retro dos anos 80, algo do género, a própria iluminação cá fora, o desenho do carro tem ângulos retos ou ângulos mais retos. São provavelmente outras tendências que estão a surgir, e se calhar não vi o interior desses carros, mas provavelmente se calhar têm mais botões. Acho que vai estar tudo mais próximo da experiência que a marca quer providenciar e com os custos que ela quer ou não a garantir, do provavelmente com regulamentações ou quer que seja. Feliz ou infelizmente é mais focado nisso, mas cada vez mais vemos isso, essa tendência de um grande display com tudo lá enfiado. Sim. Eu acho que existe até, na realidade, mais liberdade hoje em dia para desenhar o que são displays. Hoje em dia podem ser esses full, ou seja, entre pilar a pilar. Já até acho que já começam a aparecer, nós termos os próprios handle devices como o display do automóvel, talvez naqueles carros mais pequenos, tipo o AMI, acho que isso até já começa a ser consensual. Displays centrais na consola apenas. O HUD é muito importante cada vez mais, até mesmo o full HUD em todo o vidro, não só no da frente, mas nas laterais. Remover os pilares, e acho que ou seja, já não é uma regra, já não existe ali o cluster junto ao volante, já não tem que existir aquele display central, já existe liberdade para escolher o que é ecrãs. E isso dá muito mais liberdade ao designer e com as ferramentas que temos acaba também por ser fácil até para tudo que é o developer desenvolver muito rapidamente. Não sei o que é que acham, até mesmo para o exterior, ecrãs para o exterior já se começam a ver. Ou seja, o HMI já não é apenas interior, já resvala para o exterior. E é preciso a gente manter uma noção de liberdade e de tornar o produto o mais apetecível, que não traga frustração outra vez isso a quem usa o objeto. Sim, do meu ponto de vista também acho que é por aí, porque tem a ver com a questão de ser simples, ok, e aqui até me lembro de alguns, aqui já que estamos a falar em marcas, mas havia alguns modelos da Mercedes que lançou com aquele autorrádio que tinha, que ele quase que mandava fax, não é? Que ele tinha o keypad inteiro para escrever um número de telefone se quiséssemos ligar, mais 10 botões que a gente olhava para aquilo e
ou íamos ao manual ver o que é que faziam, ou eram botões que tínhamos no carro e que ninguém usava. Portanto, acabavam por ser, uma coisa é ter, não ter botões físicos, ter tudo no painel, e outra coisa é termos também o carro cheio de botões, como foi aqui, era a moda antes de começarmos a evoluir para estes sistemas mais avançados de infotainment, que era ter botões em tudo que era sítio no carro, tudo que era no painel. Claro. E isso também causava, lá está, a questão da frustração, causava muita frustração aos utilizadores, que era, bem, tenho aqui um carro com uma carrada de funcionalidades e eu, metade delas nem sei o que é que faz. E aqui a questão do painel da Tesla está muito bem pensado nesse sentido, porque se nós formos ver, é um carro tão avançado do ponto de vista deste tipo de sistemas, com possibilidade de condução autónoma dentro de algumas circunstâncias. ADAS, então, tem um conjunto, uma panóplia de sistemas disponíveis, mas o que é certo é que, ao mesmo tempo, consegue ser minimalista, ao ponto de, se for um utilizador normal, ok, entra no carro, conduz, tem a informação que precisa controlar a climatização, controla, está ali tudo à mão, mas se for um utilizador um pouco mais geek, usando aqui a expressão do Bruno, tem toda a liberdade para explorar, para ativar funcionalidades e para tirar partido daquilo que o carro tem para oferecer. Mas se for um utilizador mais comum, não fica frustrado porque não tem ali 20 botões à frente que todos os dias olha para eles, mas não sabe o que é que faz. Portanto, eu aí acho que tem essa vantagem. E depois, obviamente, a questão dos custos que falaram e também a questão do futuro, não é? Porque a ideia é nós termos um carro, são equipamentos caros, não é? Portanto, a ideia é nós termos um carro atual e que esteja na moda, digamos assim, do ponto de vista do utilizador. E tendo um ecrã em que temos todas as funcionalidades lá, ou seja, se nós daqui a um ano quisermos fazer um rebranding, vamos dizer assim, total ao sistema do carro, é possível, porque o carro aceita updates. Portanto, nós sei que também é um tema que a conversa poderá fugir para ali, mas que dá toda essa liberdade de termos sempre um carro atual, termos sempre um sistema atual e lá está. Faz com que o utilizador se sinta bem a adquirir um veículo e que, se o veículo durar 20 anos, ok, tem algo que acaba por manter-se atual, o que não acontece hoje em dia. Porque, ou são pessoas que gostam de, lá está, carros mais retro, coisas mais antigas, ou que estão na crista da onda da tecnologia, ou então temos ali um gap de 10, 15 anos no meio, que é uma gama que ainda não tem grande procura, são carros utilitários, muita gente usa, mas do ponto de vista de nicho, ainda não tem grande procura, porque ainda não é um clássico, e não tem grande procura porque não está na crista da onda da tecnologia. E então esse gap hoje em dia ainda é muito grande, e eu acho que para onde nós estamos a caminhar com este tipo de sistemas é para reduzir esse gap ao mínimo e dar, lá está, uma usabilidade uh, que era aquela desejada para equipamentos desta gama e também do preço que é, seja uma gama mais baixa ou uma gama mais alta, um carro tem sempre um grande preço associado e pronto, temos que de alguma forma dar esta experiência ao utilizador de que tem algo que gosta e que gosta de utilizar. Introduziste aí o Software Defined Vehicles, não é? que realmente era importante, Raquel, se calhar falaste estamos todos agora chocados nisso, não é? Claro. Ok, muito bem. Vocês falaram já de tanta coisa, mas de facto nós estávamos aqui um bocadinho centrados nesta interação com um display que neste caso é touch, não é? Mas há bocadinho o Tiago falava da interação por voz e há um estudo que diz, sobre a resposta, Rafael, desculpa, foi com participantes nos Estados Unidos, desculpa, eu fui ver e depois esqueci de dizer. Mas já falámos aqui da interação por voz, mas também há outras formas, outras modalidades de input. Isto traz outros desafios, não é? Estou a falar, por exemplo, dos gestos ou da detecção da proximidade dos dedos ao ecrã ser suficiente para ser uma forma de input. Tudo isto poderá estar a alterar as expectativas e os próprios modelos cognitivos dos utilizadores. Quais são os desafios desta complexidade na distração e no overload, no comportamento? Esta pergunta é um bocadinho mais para o Rafael, de facto, que se debruça sobre estes temas, mas depois, por outro lado, então, o que é que se pode fazer para garantir a segurança? E aqui o Bruno e o Tiago também terão alguma participação, claro. Eu acho que a abordagem
corrente neste momento é oferecer várias modalidades e o utilizador adota aquela que prefere. Ou seja, quanto mais alto o carro é no segmento, mais modalidades tem para oferecer e mais fidedignas elas são, mais avançadas elas são. Ou seja, tens um melhor processador de voz, tens inclusive esses sensores de proximidade que custam dinheiro, por exemplo, e que se calhar só tens em alguns veículos, inclusive os gestos que até ao momento todos os carros que os têm são apenas algo para o marketing mostrar, que se calhar se formos ver estudos de utilização de gestos no ar, eu conheço os veículos da BMW que o têm, aquilo são um fait divers, não é? Algo giro para mostrar, olha, consigo controlar o som com um gesto assim, mas comparando este gesto assim com um botãozinho que roda, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O controle que a pessoa tem. Então esse gesto acaba por... A pessoa se calhar até usa aquilo durante um dia para mostrar e depois nunca mais usa aquilo. E eu acho que é como parte das coisas que se trazem para o carro para experimentar o que acontece, inclusive conceitos que já vi com hologramas e coisas do género. Isso tudo custa muito dinheiro e as empresas não estão preparadas também para fazer um veículo com esse preço. Ou que se calhar vão aparecer em veículos muito mais caros, não é? No segmento premium ou em de luxo. Duvido que isso seja para já de uso corrente, não é? Ter um carro com um holograma ou com um gesto, o que é que seja. Tem muito a ver com aquilo que as marcas oferecem e aquilo que as pessoas escolhem. Porque ao fim e ao cabo ainda estamos numa fase, e diria eu, durante se calhar 20 ou mais anos, em que a pessoa quer conduzir e poucas coisas mais vai fazer no carro. Agora, eu acho que estamos a cada vez mais a diversificar e a oferecer experiências dentro de vários use cases do carro. O carro não serve só para conduzir, serve também para estar parado, ouvir música ou estar conviver, por aí fora. Também acho que estamos a cada vez mais a dirigir-nos para esse tipo de use cases e o próprio sistema que está no carro está cada vez mais montado também para isso. Ou seja, o carro como um outro espaço de convivência. Claro que há problemas de distração, ou seja, coloca sempre essa questão da distração, mas se calhar, se formos a observar, se calhar, não conheço estatísticas, é um pensamento meu, se calhar iria pesquisar isso, perceber qual é o trade-off entre a melhoria das condições tecnológicas do carro, ou seja, usadas todos os sistemas de estabilidade do carro estão a aumentar, ou seja, não só usadas, mas tudo o que é controle de estabilidade, tração por aí fora, esses sistemas estão a aumentar dentro dos veículos, mesmo os de gama mais baixa, permitem compensar algumas distrações do condutor. Por outro lado, estão a aumentar umas distrações que colocamos no carro, é verdade. Mas caso fomos observar estatísticas, há muito menos acidentes agora do que havia há uns anos. E há alguns anos só tínhamos botões e um rádiozinho para pôr música. Portanto, eu acho que, se calhar, é uma preocupação que tem que estar sempre presente, como é óbvio, porque podemos correr o risco de cair no extremo e de, ok, há uma sala de diversões e faz o que quiseres. Não podemos cair nesse risco, nesse cenário. Mas acho que ainda estamos num momento em que não há grandes ameaças, por assim dizer, diria eu. Até porque temos a simples razão, a pessoa que tenha um carro, mesmo com o maior nível mais baixo de entertainment, tem o telemóvel na mão, sempre. E sabemos que se calhar até o telemóvel o maior causador deste tipo de distrações do que o veículo ter um sistema altamente avançado e altamente multimodal. Talvez agora com o crescente avançar do nível da autonomia, talvez o automóvel passe realmente a ser mais um espaço de estar, não é? Um espaço de viver, o tal third living space. Aliás, até a gente já tem visto muito isso, as pessoas, não sei se já repararam, até já comem muitas vezes dentro do carro. Passamos muito tempo no trânsito, estamos à espera dos filhos meia hora e o carro realmente não é só conduzir, não? O carro é muito mais que isso, é ter um espaço de storage muitas vezes e isso dá aso a realmente quase como uma espécie de modificação, ou seja, do carro modificar-se para os diferentes tipos de uso.
Agora, isso tem que ser feito de uma maneira seamless, que não cause perturbação, que não cause chatices a quem o usa. E isso é o mais difícil de fazer. Existe tecnologia, temos de tudo, mas agora integrá-la de uma forma seamless dentro de um automóvel ainda é muito difícil de fazer. É muito Estás, difícil por exemplo, de fazer. a falar, desculpa, Bruno, estás, por exemplo, a falar dos Adaptative UI ou Sim, assim? eu respondo assim, sim, exatamente. Isso ainda é muito difícil de ocorrer. Lá está, mas ainda é preciso, se calhar, pensar mais isso, investigar mais isso, testar mais isso, porque realmente o carro é um espaço de viver e não é apenas de conduzir. E as marcas sabem disso, mas ainda é difícil realmente de pensar, não é? Como é que será isso. Há muitos exemplos, mas eu ainda não vi nenhum que seja realmente o adaptativo, o responsivo ao utilizador. Só para acrescentar aqui uma coisa da minha experiência com a BMW. Há toda uma integração de features e há várias equipas a trabalhar em várias coisas e por aí fora, mas há uma equipa, não está em Portugal, está na sede, que é, a gente chama de Speedlock, que ao fim e ao cabo é aquela que decide se aquela função está de acordo com a legislação dos países onde aquele carro vai ser entregue. E se não cumprir com essa legislação, aquilo simplesmente não pode ser feito daquela forma, ou o conceito é de ser retrabalhado de forma a cumprir as regras. Pronto. Aí sabemos que, de alguma forma, que há controle da segurança dos veículos, não é fazermos aquilo tudo que quisermos. Claro que depois de país para país há muitas diferenças. Por exemplo, no Japão é permitido ter televisão a correr, mas só até certa velocidade. Na China há muito mais flexibilidade naquilo que se pode lá ter, a nível de animações e de bonecada. Há conceitos muito engraçados até que lá estão, com muita distração, muito mais do que um veículo ocidental, digamos assim. Porque as regras ocidentais são muito mais restritas, e nos Estados Unidos ainda mais restritas são. E há outros países que nem sequer capas dos álbuns podem ter nos painéis de instrumentos, ou seja, quase nenhuma imagem pode ser mostrada. Há também uma variabilidade grande a nível de normas, mas todas elas visam segurança. E até, agora tem-se muito falado, desde o ano passado, que se tem vindo sempre a falar do metaverso, e isso também vai acabar por entrar no carro, ou seja, nós vamos ter o nosso digital, o nosso ser digital vai estar associado ao carro, e depois vamos ter lá as nossas coisas, e isso tem que ser responsivo, e realmente a legislação ainda não ajuda nada para isso, mas lá está, o conceito em si temos que pensar nele, temos que pensar como é que, e ainda é difícil, até porque o meio do automóvel, pensar o automóvel é muito difícil, não sei como é com vocês, mas existe sempre muito peso que vem lá de cima, e que mudar o que quer que seja é sempre um filme mais ou menos, não é? Por exemplo, mudar o volante é quase não é? Basta às vezes mudar alguma coisinha, aí que é que se passa, não é? E essa atitude perante a mudança é muito difícil na área automóvel. Não sei, não sei muito bem porquê, mas talvez talvez já venha do clássico, não sei. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Tiago, senão passamos aqui ao mote que nos traz aqui. Só muito resumidamente, só também aqui evidenciar que
lá está, sendo cada vez mais o carro não só para conduzir, é verdade, e também agora o que estamos a assistir é a sistemas que disponibilizam funcionalidades não só para o condutor, como era então até aqui, mas também para todos os passageiros do veículo, quer seja quem vai no pendura, quer seja ecrãs de entretenimento para quem vai nos bancos traseiros. E lá está, voltando àquela questão do ecossistema, neste momento um sistema de infotainment acaba por ser a interação não só com aquilo que está à nossa frente, mas com todo o carro, tudo que existe, todos os tipos de sistemas que existem no carro, e também acaba por estar interligado com todos os outros ecrãs, que hoje em dia há algumas ideias que é colocar 10 ecrãs dentro do carro, um para cada passageiro, e os espelhos são ecrãs, e é tudo ecrã. E então começamos também já a entrar aqui no outro campo, que é até onde é que isto vai parar, onde é que isto vai parar, não é? Hoje em dia, um grande problema a nível de manutenção, se batemos com um carro, é se aquilo dispara os airbags, que é logo um custo que às vezes nem vale a pena reparar. Daqui a uns anos vamos estar a discutir o mesmo problema, mas é quantos ecrãs é que nós partimos, não é? Portanto, isto também leva aqui a outro campo de discussão, mas também só para deixar essa ideia que hoje em dia temos muitos fabricantes também nesse sentido, de ter um próprio ecossistema de entretenimento dentro do carro, mesmo por essa questão de ser cada vez mais há um espaço não só de transporte de um lado para o outro, mas também de entretenimento durante esse transporte e até de trabalho, em alguns casos. Ok, Tiago, olha, muito obrigada. É de facto interessante pensar nisso dessa forma, porque agora qualquer toquezinho que possamos dar com o carro estamos a estragar algum sensor ou alguma câmara Pô, o teu ou carro algum não tem esse display. problema. No meu não. Agora passando àquela frase que nos traz aqui, do carro ser um computador com rodas, a verdade é que com uma conta nós conseguimos atualizar, integrar os nossos dispositivos, o smartphone, o nosso computador, mas ainda não conseguimos com o carro. Então acho que a pergunta aqui é simples: deve ou não deve o carro fazer parte do portfólio digital do utilizador? Eu, por acaso, acho que já faz, em alguns casos. Já temos alguns carros em que isso é possível, ok? Em que, aliás, já temos alguns carros em que, até bastante, em que têm as suas próprias lojas de aplicações. Portanto, hoje em dia este tipo de sistema já não é estático, não é conforme as aplicações que nós temos neste tipo de sistemas quando compramos o carro, não é fixo até ao fim de vida do veículo. Portanto, hoje em dia, além das atualizações, o próprio utilizador pode escolher instalar aplicações ou não. E isso já requer muitas vezes, quer uma conta do próprio utilizador no portal do fabricante, quer muitas vezes, se estivermos a falar de sistemas mais open source, por exemplo, baseados em Android Automotive, como já foi aqui referido, como o caso da Volvo, aí acabamos por também ter acesso à loja de aplicações da própria Google, obviamente com restrições para, lá está a questão dos driving restrictions, para a questão das funcionalidades que não entrem no campo de distração do utilizador, mas isso já existe e nós também conseguimos colocar a nossa conta que nós usamos já no nosso smartphone, se tivermos um ambiente Android, e aí o carro já começa a fazer parte também dos nossos sistemas e mesmo quando integramos e quando conectamos o nosso smartphone, o próprio, já existem sistemas que vêm mais ou menos como o emparelhamento entre o smartwatch e o smartphone. Portanto, consegue detectar as aplicações que nós temos instaladas e automaticamente faz um porting, obviamente com a versão do smartwatch, dessas aplicações. E hoje em dia isso já acontece em alguns veículos, portanto, acho que estamos a caminhar para aí, a caminhar para que o próprio carro faça parte do ecossistema digital do utilizador. Sim, porque é sobretudo queremos reduzir aqui essa irritabilidade de ter que chegar ao carro e introduzir mais não sei o quê para ter acesso aos dados que tenho no telefone, ou a música que tenho no telefone, por aí fora. Eu quero simplesmente sentar-me no carro e aquilo começar logo a dar e funcionar. Portanto, e é óbvio que estes ecossistemas, sobretudo no Android, no iOS, a mesma coisa, que trabalham com as marcas para cada vez tornar essa experiência muito mais seamless, usando o termo em inglês. Sem dúvida que estamos a evoluir por aí e é algo que não vamos andar para trás, diria eu, só para a frente, ou seja, e acho que cada vez mais o que se vai andar ainda mais para a frente é
As marcas, acho que vão deixar de ter lojas próprias de apps, como o Tiago estava a dizer, e cada vez mais associarem-se a uma coisa ou outra, ou ambas, que já existe também, ao ecossistema Android, ao iOS ou outro que eventualmente surja, para cada vez mais o utilizador daquele carro poder ter acesso a muitas mais aplicações. E termos, por exemplo, desenvolvimento de aplicações por outras empresas que se foquem nessas aplicações para Android e pensem sempre, ok, esta aplicação vai ser usada no smartphone, no computador e no carro. E estão a começar a pensar como é que ela pode ser, que features específicas podem ter para o carro. Óbvio que a plataforma Android já tem o seu próprio framework, mas muitas empresas podem também crescer um pouco nessa área de criar aplicações de propósito para o carro, utilizando estas plataformas, estes frameworks. E acho que é importante as pessoas não estarem preocupadas em saberem qual é o sistema operativo que o carro usa. Basicamente os serviços que elas têm disponíveis nos seus dispositivos Android device estão disponíveis também no carro. E o login que fazem no seu Spotify simplesmente aparece no carro. E funcionalizações, imaginem funcionalizações até mesmo do hardware do carro, possam ser ativadas em casa, sem se preocuparem se estão a entrar num Volvo ou num BMW. Acho que é isso que ainda falta um bocado. Já se vê, porque acho que as marcas se fecham muito em si, e acho que já podia haver mais liberdade para criar realmente um ecossistema mais fácil ou seja, mais claro, mais transparente para as pessoas. Mas claro que isso também faz parte do marketing de cada marca. Mas sim, cada vez a gente vê mais os sistemas operativos a serem os mesmos. Até já vão sendo claros até para as pessoas. Olha, aquele utiliza Automotive OS, aquele utiliza QNX, aquele utiliza, até mesmo na China já se vê a Alibaba com os seus MUI, não é? Até a própria Huawei já tem o sistema operativo. Agora, falta as aplicações, não serem apenas aplicações que deem conteúdos de software, têm que ser aplicações que estejam ligadas também ao hardware do próprio carro, em que, por exemplo, se a gente quiser chegar aos 100 km por hora, se calhar existe uma aplicação específica para isso e depois é igual para todos os veículos. Ou se queres... Não é? Só que isso ainda é difícil, essa segurança também, não é? Do próprio fabricante permitir que uma API, que o carro seja uma API, não é? É engraçado, porque o Rafael estava agora a falar da incursão das grandes empresas tecnológicas neste mundo, não é? E o Bruno dizer que, de facto, os utilizadores não precisam de saber qual é o sistema operativo que estão a utilizar. Mas depois, por outro lado, temos as marcas a querer diferenciar-se e a querer ter os seus próprios produtos e a distinguir-se da concorrência. Ou seja, estamos aqui numa posição que é bastante desafiante, não é? Há marcas que preferem realmente ter algo distintivo e diferenciador e outras que não e que acabam por adotar mais third-party apps, lá está. Mas o que eu vos pergunto então é quais são os desafios presentes e futuros que esta diferenciação e a necessidade de customização acarreta, tanto na perspectiva do desenvolvimento como do utilizador. E aqui já para ir terminando a nossa discussão. Eu acho que aqui a magia, e o Tiago acho que pode falar melhor que eu sobre isto, é a flexibilidade dessas frameworks. Esses frameworks permitirem
que uma BM se distinga de uma Mercedes, ou que a Volkswagen se distinga da Audi e por aí fora. Porque elas distinguem sobretudo graficamente, e cada vez mais graficamente, e com os próprios veículos, mas também a nível de funções e aplicações que oferecem. Imaginemos que eventualmente no futuro todas elas têm Android. Como é que elas se vão diferenciar entre elas, não é? Porque a framework, digamos assim, seria a mesma. O desafio está precisamente nestas frameworks, se calhar que querem de facto angariar este tipo de clientes, de terem uma flexibilidade tão alta que permita mudar muitas coisas, mas pelo menos mas que mantenham uma coesão com todo o ecossistema digital que elas preconizam. Sim, eu acho que é por aí. E, aliás, já se tocou neste ponto, ainda há bocado quando o Bruno falou, que era a questão de se falar da Samsung ter o seu sistema operativo, a Huawei ter o seu sistema operativo, a Xiaomi tem o seu sistema operativo, mas na realidade o sistema operativo é igual em todos. O sistema operativo é Android. Ok? Exatamente. Lá está, é aquela framework que o Rafael estava a falar. E a questão aqui, e eu acho que é um dos possíveis caminhos que nós estamos a caminhar na indústria automóvel, e quando se fala na questão do Android Automotive OS, é o que nós já vimos acontecer nos smartphones e é o que nós já estamos a ver acontecer nas Smart TVs que estão a usar Android, em que o sistema em si acaba por ser um pouco transparente para o utilizador, ok? Portanto, quem não estiver tão dentro da tecnologia, lá está, olha para um Samsung, para ele é um sistema operativo, olha para um Huawei, para ele é outro sistema operativo, ainda por cima com as notícias da Google ter aqueles problemas com a questão dos Google Mobile Services, da questão da Huawei, etc. E que a Huawei, aparece a notícia a dizer a Huawei desenvolve o próprio sistema operativo. Mas é baseado no open source que é o Android, ok? E aqui eu acho que a questão da customização vai um bocadinho, mesmo na questão do ramo automóvel, vai um bocadinho por aí, que é usar a tal framework comum que o Rafael estava a falar, em que permite ter acesso às APIs, ter acesso a lojas de aplicações que acabam por ser compatíveis entre os diversos sistemas, porque a base é a mesma, ter serviços que são muito difíceis de implementar num sistema de infotainment raiz, que é o caso dos os layouts dos teclados. Então, se vocês trabalham com design, devem ter batido com a cabeça muitas vezes neste ponto, né? E depois os árabes e depois a escrita da direita para a esquerda. Portanto, tudo isso para desenvolver num sistema de raiz é um problema e são coisas que estão disponíveis diretamente numa framework Android e, portanto, aqui o foco acaba por ser mais na questão de ter uma UI e uma UX apelativa, e uma vez que temos ferramentas como o Kanzi e outras engines de animação e etc., que são compatíveis com sistemas como o Android, portanto o trabalho acaba por ficar mais na questão do design em si, porque depois mesmo o trabalho que o próprio designer já faz, a maioria desse trabalho consegue ser portado para a parte técnica, ou seja, nós é quase só ligar os fios e garantir que a coisa funciona, porque todo o trabalho que nós tínhamos anteriormente, que era pegar nos PSDs que o designer fornecia, etc., e estar a montar os ecrãs objeto a objeto, isso já não acaba por não ser uma realidade hoje em dia. Portanto, eu acho que acaba por aí, permite a cada fabricante ter a sua customização. Para o utilizador, são sistemas completamente diferentes, mas depois começam a perceber que com a própria aplicação, tanto podem instalar no sistema da Volvo ou como no sistema da Audi, porque vai funcionar porque a framework é a mesma. Portanto, eu acho que é um dos possíveis caminhos. E o que temos assistido também, eu acho que até foi uma pergunta que passou por aí, é que muitos fabricantes estão a adotar, neste caso Android Automotive OS para este tipo de sistemas, e existem outros que estão a querer manter os seus ecossistemas à mesma, mas em paralelo têm a framework de Android a correr. Porquê? Se o mercado avançar no sentido do utilizador forçar e procurar ter, por exemplo, aplicações Android, do ecossistema Android, no seu veículo, esses fabricantes não querem ficar para trás. Então, apesar de terem o seu próprio sistema, querem ter a framework de Android a correr em paralelo para ser possível, de alguma forma, emular, digamos assim, o ambiente Android e ter essas aplicações também a correr no sistema. Portanto, essa também é uma particularidade interessante que temos assistido. Tiago, só para ajudar aqui um bocado as pessoas que não estão tanto dentro do assunto, nessa questão dos veículos que têm um sistema operativo próprio e que depois emulam o Android ou o iOS também, acontece da mesma forma, aí já é agnóstico da marca, digamos assim, ou seja, é algo mais próximo do Android Auto do que do Android Automotive OS. Ou seja, é isso que estavas a referir ou não, Tiago?
Não, ou seja, temos o Android Auto e o CarPlay, que é aquela questão que nós ligamos o nosso smartphone e o ecrã do carro é um espelho do que nós temos no smartphone, ok? Mas o hardware em si que corre o sistema é o nosso smartphone, portanto é quase como se fosse um monitor externo. Uhum. Mas aqui não, aqui é mesmo do ponto de vista técnico, do ponto de vista do ecossistema, o que nós acabamos por ter temos fabricantes a ter a sua própria framework, seja baseada em Linux, como era antigamente, ou outro tipo de sistemas, mas depois tem, por exemplo, é um termo mais técnico, mas ou tem uma máquina virtual à parte, ou tem um container à parte, a questão dos containers, para quem estiver familiarizado com isso, a que consegue correr a framework Android, para no caso de o utilizador mais tarde quiser instalar aplicações Android, ele consegue instalar a aplicação, mas é quase como se o sistema do próprio fabricante acabasse por ser um ecrã para aquilo que está a correr no lado do Android. Estás a ver? Ou seja, nós não temos o HMI a ser corrido a partir do Android, está a ser apenas usado para suporte a arrancar a aplicação. Portanto, Ok, é um a conceito um tablet. bocadinho estranho, Sim, mas sim. é uma das soluções que está a ser adotada hoje em dia, sim. Cada vez se tem visto mais a virtualização e os containers a entrarem no mundo automóvel. É a realidade, até mesmo o Kanzi, né, já está muito preparado para isso, e mesmo depois até usar o Kanzi com o Unreal ao mesmo tempo, já é possível, a gente já consegue isso. E realmente essas ferramentas no code ajudam imenso, tanto o designer como o developer. Nós realmente conseguimos, aqui mais na parte de design, conseguimos fazer as nossas animações, colocar realmente os nossos os assets como queremos, integrar o 3D, que antes era muito difícil, era sempre um grande filme para introduzir 3D no automóvel. E cada vez mais o hardware vem permitindo, e o próprio sistema operativo vem permitindo isso com uma facilidade tremenda. Olhem, peço Realmente, desculpa, Bruno. Temos mesmo de. A conversa estava ótima e podíamos ficar aqui a falar disto ainda mais de uma horita, e provavelmente temos aqui já outro tópico para uma futura conversa, com certeza. Eu também tinha uma perguntinha para vos fazer, que seria o que é que estariam a fazer daqui a 5 anos, mas eu acho que temos perguntas bem mais relevantes no nosso chat. E para dar essa oportunidade das pessoas também poderem falar, entre aspas, convosco, pedi aqui ao Emanuel Sousa para nos levantar algumas questões que acho que são relevantes no pouco tempo que temos, e desculpem. Sim, temos de facto aqui algumas bastantes perguntas interessantes, aliás. Eu não sei se vamos ter tempo para tudo, eu vou começar pelas primeiras. Da Joana Vieira: a imaturidade da tecnologia já disponibilizada pode afetar a adoção de outras tecnologias na estrada além do ADAS? Já falámos aqui do ADAS, mas para além do ADAS tem conhecimento de outras tecnologias em que este efeito de imaturidade pode ser prejudicial? Resumidamente, eu acho que neste momento a questão é mesmo, prende-se com estas funcionalidades do ADAS, mas eu acho que assim a curto prazo isto poderá afetar a questão também da condução autónoma, ok? E aqui não tanto, ou não só do ponto de vista do utilizador em si, mas também do ponto de vista dos legisladores, ok? Porque nós para conseguirmos ter aqui, ao chegar ao ponto em que retiramos o volante do carro e temos uma componente ou um veículo full autónomo, totalmente autónomo, em qualquer ambiente, sem ser só em ambientes controlados, isso vai requerer a legislação. E mesmo para os próprios legisladores, eles têm que ter confiança na tecnologia, têm que ter confiança no conceito, porque senão não vão permitir que nós retiremos o volante do carro e andemos dentro da cidade, ou andemos na autoestrada, ou o que seja, com um veículo só por si, ok? Portanto, eu acho que poderá ser mais nesse sentido, não só também do ponto de vista da utilização, mas assim a curto prazo poderá ter impacto na questão da condução autónoma. Eu diria que a voz, acho que não sei se foi o Tiago, se foi o Bruno que deu esse exemplo. Os sistemas de voz, de interação por voz, estavam, neste momento acho que ainda estão muito imaturos, as pessoas também é uma interface que não estão habituadas, e acho que tem dificultado muito a adoção da tecnologia nos veículos. Acho que a voz é um bom exemplo
disso. E o touch áptico também pode ser, ou seja, o feedback associado ao touch ainda não está bem desenvolvido, ainda pode causar alguns problemas e as pessoas ainda podem não gostar do que está disponível agora em alguns automóveis. Pode ser um exemplo. Ok. Isso na verdade encaixa bem com a próxima pergunta que também estamos a revisitar, que se a adoção de... A pergunta foi minha e depois foi aqui sobreposta com outras questões de outras pessoas, que é a adoção de interfaces digitais em vez de físicas, se é necessariamente positivo para o utilizador. Ou se podemos eventualmente ver aqui um movimento quase de contracorrente. Já vimos áreas tecnológicas onde isso aconteceu, um movimento de contracorrente e um regresso ao passado com voltarmos a ter interfaces físicas. Eu sei que o Tiago falou disto de uma marca que o fez por, já não estou, acho que era a Hyundai, que o fez por uma questão de design, digamos, de ciclos de design, mas aqui por pedido dos utilizadores, se podemos voltar a ver esse regresso. Só para complementar, o Frederico comenta aqui que, por exemplo, marcas que dispositivos, fabricantes de equipamentos musicais, instrumentos musicais, às vezes construíram interfaces físicas de propósito para trabalhar com sistemas digitais, para dar aqui algum efeito, porque as pessoas sentiam falta disso. Sim, força, desculpa, força. Força. Eu ia dizer o que já tinha dito há bocado. Acho que aqui também se depreende com a especialização do próprio utilizador, ou seja, esse caso dos instrumentos musicais, são utilizadores muito experientes ou que estão a caminhar para naquele instrumento musical e de facto necessitam dessa memória muscular para trabalhar com instrumentos, mesmo sendo digitais. Eu acho que aí, no caso da música, é primordial. No caso do carro, também temos a importância da memória muscular e uma pessoa ir ao botão do volume, daquele pequeno giratório, sem olhar para ele, não é? Isso é possível com sistemas físicos. Com sistemas digitais isso é muito mais complicado. Nós ou trabalhamos de forma a tornar isso possível com o sistema digital, o que é altamente complicado, ou de facto mantermos certas âncoras físicas no carro para a pessoa se focar. Agora, tudo depende, diria eu, também de modos de utilização, do que é que uns veem de moderno, outros não, por aí fora. Do legado que tem dos próprios veículos passados. Uma das coisas mais interessantes que eu noto com o trabalho da BMW é a pressão que existe do legado dos sistemas anteriores. E estamos a falar de legado que já tem 15 anos muitas vezes. Ou seja, da força que tem, mas temos aqui a massa de utilizadores que temos, já tem 60, 70 anos, já usam BMW desde que nasceram praticamente e estão habituados desta forma. Porque é que agora, com novas tecnologias, temos que mudar isto? Pronto. Isso é muito, muito, muito engraçado e é uma luta muito grande de equilibrar as coisas, por um lado abrir a marca a outros utilizadores e que se calhar estão muito mais próximos do consumo electronics e manter a marca fiel a utilizadores que estão habituados. Não, eu tenho este carro, comprei este carro para conduzir e que tudo tem de estar em serviço da condução. Um exemplo, por exemplo, o novo Mercedes EQS, o controle do banco. O legado realmente já é bastante antigo. Na Mercedes, ter o controle na lateral, junto na lateral da porta, e era feito por botões. Hoje em dia está lá realmente um volume estático e que nós não precisamos de olhar para ele, simplesmente tocamos nele e sentimos o ático. Penso que é um bom exemplo de um ático que deve ser até adotado, porque está ali um volume físico em que a gente nem precisa olhar para ele e que depois ao tocar nele até se sente que realmente a coisa funciona. Mas depois existem outros que, até por exemplo associados aos Hidden Anti-Elite, que às vezes não ajudam tanto à percepção do que é que realmente faz a função e de como chegar a ela. Sim. Sim, só para fechar aqui esta questão, eu acho que passa um bocado por aí, dessa linha de pensamento, que é
é uma questão de feedback, conforme tanto o Rafael como o Bruno disseram. Num botão físico do volume, nós nem olhamos, rodamos a roda, se conseguimos perceber se estamos a aumentar 1 grau, 2 graus, 3 graus, ou 3 níveis de volume, o que seja, sem olhar para lá. E o que a questão é que muitas vezes nestes novos sistemas de input é uma distração porque o utilizador tem que olhar para o ecrã para ver e ter feedback da operação que realizou. Se realmente aumentou o volume, por exemplo, a questão dos gestos, de aumentar o volume, se aumentou 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos. Portanto, requer olhar para o ecrã para ter feedback. Portanto, eu acho que esta questão que o Bruno referiu é mesmo por aí, passa por aí. Se nós conseguirmos ter este tipo de inputs que deem feedback ao utilizador da operação que querem fazer, sem requerer uma distração adicional para perceber se o carro fez aquilo que eles quiseram fazer, acho que por aí é logo um ponto que ultrapassamos e que vai facilitar a introdução deste tipo de sistemas no futuro. E não voltar à questão do antigo, não é? De ter vários botões físicos no veículo. Claro. Uma Só questão. para acrescentar aqui uma coisa muito interessante que vi há algum tempo e que de facto vai um bocado contra a corrente e ainda por cima por um player muito, até diria paradoxal, que é o Spotify, que lançou um aparelho que se chama Spotify Thing, que acho que agora só está disponível nos Estados Unidos, que é ao fim e ao cabo um ecrã com uns botões e aquilo dá inclusive para controlar remotamente, não é bem remotamente, mas é com uma roda que eles têm lá. Ou seja, o Spotify, que sempre se baseia em desktop e smartphones para a sua aplicação, está a lançar um ecrã para fazer retrofitting em carros, não é? Mas esse ecrã tem botões físicos, portanto, já é também sinal dos caminhos que estão a ser trilhados agora também. Claro. Já agora, a respeito disso e pegando na próxima pergunta que também aparece aqui, eu só dizer que se calhar isso é verdade, a questão de feedback, de facto, ou seja, um dos grandes problemas do digital é o facto de não haver feedback. E todos vocês apontaram essa questão como se arranjarmos mecanismos de introduzirmos feedback, poderemos talvez resolver essa questão. O que me parece é que, já agora fazendo aqui um pequeno comentário, é que muitas vezes, porque o digital é muito mais flexível e porque um ecrã tátil é muito mais flexível, há a tendência de desenharmos interações muito mais complicadas. E por causa disso, se calhar o feedback pode não ser suficiente. Mesmo tendo feedback, ou seja, há aqui outras questões como o mapeamento espacial, onde é que estão as coisas, porque o que está na mesma posição pode estar sempre a mudar, por exemplo. E isso, na verdade, leva-me, por exemplo, à próxima pergunta, que é, em termos de segurança rodoviária, qual é o impacto que vocês anteveem ou de uma adoção cada vez maior disto? O Rafael falava há bocadinho dos ADAS e de se os ADAS têm minimizado os acidentes. Eu posso falar muito rapidamente sobre isso. Tem havido, há uns anos atrás, continuamente havia uma diminuição do número de acidentes. Nos últimos anos, na verdade, tem havido uma estabilização, que não se, é difícil dizer porque mas terá mais a ver não tanto com os HMIs dos automóveis, mas provavelmente com o telemóvel e com as distrações introduzidas para as pessoas terem ou usar telemóvel no veículo só para fazer esta parte. Mas então, voltando a esta questão das interfaces 100% digitais, em termos de segurança, acham que tem um impacto? Como é que isso pode ser minimizado? Uma coisa muito engraçada que lá está, que tomei conhecimento também pelos estudos da BMW, tem sempre grandes departamentos de estudos. Uma coisa tão simples quanto um swipe horizontal, seja esquerda-direita ou direita-esquerda, faz com que a pessoa a fazer este movimento, como tem a mão no volante, também tem a tendência de guinar ligeiramente o volante. E isso só acontece sobretudo em interfaces digitais, né? Estou, por exemplo, a controlar um slider ou algo do género. E aqui temos logo uma ideia do impacto que estas interfaces podem ter logo na forma como controlamos o volante. Então aqui podemos ter logo uma imagem disso. Mas mesmo assim, a minha questão é se isso é suficiente para aumentar o descontrole que as pessoas têm nos veículos. Se calhar não é, ou seja, claro que isso é registado, ou seja, podemos registrar um maior desvio lateral na estrada, mas cá não é suficiente para causar acidente ou para causar dano. E acho que é aí que temos que ver qual é o nosso limiar de segurança, até onde a gente pode ir e jogar com isso. E acho que o learning curve
de um sistema digital, por vezes é maior, mais complexo, e as pessoas tentam pensar mais antes naquilo que vão fazer, e isso causa alguma distração. Hoje em dia o dispositivo móvel já está, ou seja, nós já temos conhecimento brutal de como usar o dispositivo móvel, e já quase é uma extensão do corpo. Esse learning curve tem vindo a ser encurtado. No automóvel isso ainda não acontece, por isso, claro que tem algum impacto, tem bastante impacto na segurança do veículo, com certeza. Sim, do meu lado, acho que não há assim grande coisa a acrescentar, portanto. Já agora nesta sequência, se acham, já falaram aqui por interação por voz e chegaram, ou foi feito este ponto que ainda não está lá, tem melhorado, mas ainda tem caminhos a percorrer. Acham que no futuro, com uma melhoria, vai efetivamente assumir um grande papel? Assim, se for realmente, se funcionar, digamos assim, 100% das vezes, acho que sim. Tem caminho para crescer e tem caminho para, lá está, substituir alguns modos de interação com o próprio sistema. Mas lá está, tem que estar num nível maduro o suficiente em que as falhas sejam mínimas, ok? Porque hoje em dia a imaturidade é tanta neste tipo de sistemas que a distração é maior de nós estarmos sempre a olhar para o ecrã para perceber se aquilo escreveu realmente o que nós queríamos dizer, por exemplo, se tentarmos ditar uma mensagem, se realmente escreveu o que queríamos dizer ou não, depois se enganou numa palavra, temos que dizer outra vez, para dizer outra vez, depois dizer novamente a mensagem, depois olhar para o ecrã a ver se aquilo realmente escreveu o que queríamos. Portanto, isto ainda cria mais distração. Portanto, ou o sistema fica realmente maduro e funciona, ou então vai ser muito difícil e neste momento, mesmo que agora aparecesse um sistema que funcionasse 100% das vezes, a grande fatia das pessoas, dos utilizadores, não iria usar porque já tem este legado de má funcionalidade e de má experiência com o sistema. Portanto, eu acho que passa por aí, e depois a questão também do learning curve, da curva de aprendizagem que o Bruno estava a referir, que é aquela questão que é, por exemplo, hoje em dia, quem usa os assistentes de voz, seja da Alexa para algum sistema que tenha em casa, seja iOS, seja da Google, o que seja, teve a sua curva de aprendizagem e quando, pelo menos algumas funcionalidades básicas, sabe que 90% das vezes aquilo já funciona. E no carro depois é outro problema que nós vamos ter, que é, das duas uma, ou começamos a ter diferentes dinâmicas de voice recognition e diferentes sistemas que têm a sua nomenclatura própria de interação, ou então temos o que acontece mais vezes hoje em dia, que é que cada fabricante desenvolve o seu próprio reconhecimento por voz e os seus próprios comandos por voz, e depois há uma confusão, não é? Porque nós, se tivermos um Mercedes, temos que dizer uns comandos de uma maneira, mas depois se tivermos esses comandos num BMW que já não funciona, e depois chegamos a casa, entramos em casa, temos um Home Assistant, dizemos outro comando e aquilo já não funciona, portanto, depois começa a entrarmos aqui, temos que saber a linguagem de 3 ou 4 assistentes diferentes para onde a tecnologia está a caminhar, e aqui já não tanto só a falar da questão do carro, mas todo o ecossistema onde está a ser introduzida esta questão da interação por voz. E deixa-me acrescentar um desafio. Nós estamos aqui a pensar num condutor e num carro. E quando temos outros passageiros connosco, ainda temos o desafio dos filtros do som também para aplicar, não é? Exato. Já nem estávamos a pensar nisso. Aí por aí. Porque aí depois já temos que reconhecer a voz, se é do condutor, se é do... Pois. Manuel, se calhar temos tempo para uma última ou não? Eu diria que sim, tipo, uma última muito rápida, que é uma questão que é se toda esta standardização que observamos nos carros e a transformação de um carro autónomo, se há indicação de que a noção de que tenhamos um carro pessoal estará a cair em desuso e que eventualmente passaremos para modelos absolutos de mobility as a service em que pura e simplesmente usaremos um carro como se fosse um táxi, simplesmente chamamos um carro. É assim, do meu ponto de vista poderá ser uma possibilidade, mas ainda estamos muito longe disso, não é?
Ou seja, e poderá ser uma possibilidade do género. Vamos pensar no Uber. Já viram uma comodidade que era nós abrimos o smartphone, dizermos, olha, quero um carro aqui à porta, e em vez de aparecer um carro com motorista, aparecia um carro autónomo, nós entrávamos, íamos para onde é que queríamos ir e íamos, e depois à vinda fazíamos exatamente a mesma coisa. Mas se hoje em dia, em algumas cidades, é complicado ter só ter acesso, por exemplo, a sistema como a Uber, hum, vamos ver, e já existe há uns anos, não é? Portanto, vamos ver a quantidade de anos e o espaço temporal que existe entre chegarmos a adotarmos uma solução desse género, não é? Portanto, primeiro ainda tem que haver aqui um amadurecimento de toda a tecnologia que está por trás, ter aqui realmente carros autónomos que funcionem, legislação que permita, lá está, retirar o volante e ter então o carro totalmente autónomo. Pá, e então aí sim começar a pensar num sistema deste género, mas estamos a falar se calhar 30 anos, talvez, digo eu, assim, mandando para o ar. E eu diria até que os carros também têm uma particularidade enquanto objetos de consumo em si, ou seja, a pessoa compra um carro por gostar do desenho do carro, inclusive por querer determinado status, ou alcançar determinado status, ou mostrar determinado poder económico, ou tem vários objetivos as pessoas com um carro. Não é apenas um objetivo utilitário de deslocar do ponto A ao ponto B. E acho que todos nós podemos ver, gosto mais daquele tipo de carro ou do outro tipo de carros. Isso logo é a emoção que ainda existe associada aos carros. Acho que ainda vai demorar muito tempo até ver os carros do ponto de vista puramente utilitário, como essas visões preconizam. E mesmo quando chegarmos a esse patamar, vai haver espaço para tudo, como é óbvio. Porque as marcas não vão abdicar de vender, como é óbvio, carros feitos como sempre foram feitos, não é? Como ainda hoje temos clássicos já quase com 100 anos a funcionar. É a mesma coisa. Sim, acho que vai haver sempre realmente espaço para tudo. As marcas, como se calhar não se vão focar tanto nisso, vai dar aso a aparecer outras que desenvolvam melhor esse tipo de produto, esse tipo de serviço. E então vamos ter carro de um lado e outra coisa qualquer do outro. Mas há espaço e, claro, ainda vai demorar algum tempo. E aliás, desculpem lá, só para introduzir também aqui uma questão, eu acho que até é da parte da BMW, já há alguns sistemas parecidos com isto, que é aquela questão de, acho que há uma aplicação da própria BMW, permite nós termos vários carros e em que nós conseguimos aceder ao carro através da aplicação, como se fosse lá desbloquear as trotinetes elétricas, que existem já em várias cidades. Portanto, se nós quisermos um carro, conseguimos ver no mapa onde é que temos carros para alugar, digamos assim, nós chegamos ao pé do carro, pagamos na aplicação, entramos, conduzimos, depois deixamos o carro como se fosse uma trotinete e vimos embora. Portanto, acho que a BMW já tem esse sistema. Aliás, mesmo cá em Portugal, não tem muitas unidades aí, mas é um serviço que já existe. Não é? Portanto, nós pensarmos na questão do serviço, no carro as a service, neste sentido, aí já temos hoje em dia. Mas depois aí não tenho, a nível de dados, não tenho a noção se temos muita gente a utilizar ou não. E mesmo a nível de custos. Eu acho que um sinal em como ao fim e ao cabo ganhou alguma importância foi esse serviço foi unificado com a Mercedes, por exemplo. Os velhos rivais uniram-se nesse serviço. Até agora tem outro nome, não me lembro agora qual, era o Drive Now, agora tem outro nome, em que uma pessoa pode recitar tanto veículos BMW como veículos da Daimler, mas eu acho que o preço não é competitivo, ou seja, a parte das pessoas por aquele preço eventualmente até prefere chamar um Uber do propriamente conduzir o seu próprio carro. E acho que só baixando custos para o utilizador é que vai haver uma adoção maior. Ok, muito obrigado. Havia mais perguntas, mas eu acho que muitas delas já foram sendo abordadas ao longo da conversa, por isso eu passava para ti, Maquei, de volta. Não, eu só quero mesmo agradecer novamente por estarem aqui. Espero que possamos partilhar mais conversas. Obrigada a todos os participantes. Se entretanto tiverem alguma questão que queiram colocar sobre esta ou sobre qualquer outra atuação do CCG, coloquem. E pronto, é isso. Muito obrigada novamente e até uma próxima. Gostei muito deste bocadinho.